suas características, que são muito peculiares. A primeira delas é que é um procedimento sigiloso, segundo o artigo 16 do CPM. Então, o artigo 16 diz que o inquérito é um procedimento sigiloso. O que quer dizer isso? Na verdade, quer dizer que as investigações são sigilosas. O advogado, ele tem direito de ter acesso aos autos do IPM, mas aqueles autos já documentados, aquilo que já foi documentado. Alguma diligência que estiver em andamento, ele não deve ter acesso, porque senão haveria prejuízo para os próprios objetivos do IPM, que é descobrir aquela situação, aquele fato, se é delituoso ou não, se efetivamente ocorreu. Então, vejam, vamos supor que tem uma interceptação telefônica em andamento, em sede de IPM. O advogado vai poder tomar ciência dessa interceptação telefônica? Não. Porque ele vai poder tomar ciência do que já está documentado, que é os autos do IPM, os depoimentos que já foram feitos, etc. Mas essa questão da interceptação telefônica dessas diligências que estão em andamento, ele não vai ter acesso, porque senão frustraria os próprios objetivos do IPM. É um procedimento dispensável. Eu coloquei para vocês no vídeo essa pergunta, e é uma pergunta que gera dúvidas, né? A doutrina mesmo diverge em alguns pontos com relação à dispensabilidade do IPM. Eu já vou explicar por quê. O IPM ele é uma peça informativa, então se tiver outros elementos de informação aptos a embasar o oferecimento da denúncia, ele é dispensável. Então, pode ser um auto de prisão em flagrante, por exemplo, que vai subsidiar o oferecimento da denúncia, pode ser, de repente, uma sindicância que tenha sido muito bem feita, e que pode subsidiar o oferecimento dessa denúncia, então ele é dispensável. Mas alguns doutrinadores entendem que, apesar do IPM ser dispensável, a investigação não é dispensável, ela é indispensável, tá? Mas isso é uma parte pequena da doutrina que entende dessa forma. O artigo 28 do Código de Processo Penal Militar, ele diz que o inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. Lembra que a gente falou na aula passada dessa atuação mais próxima do MP com a Polícia Judiciária? O MP, ele sempre vai requisitar as diligências que entender necessárias, tá? Bom, então, quando que o inquérito vai ser dispensável? Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais. Então, por exemplo, num auto de prisão em flagrante, já tem um autor daquele delito e já tem a materialidade delitiva. Então, por exemplo, o militar que entra na OM com um cigarro de maconha e é surpreendido com esse cigarro. Nós temos autoria e materialidade. Portanto, é dispensável a abertura de um inquérito, já será lavrado o competente auto de prisão em flagrante. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrita ou publicação cujo autor esteja identificado. Então, vamos supor um crime de injúria. O militar xinga outro militar num grupo de WhatsApp e se identifica, né? É identificado. Então, também é dispensável a abertura do IPM, porque ali já tem todos os elementos necessários, autoria e materialidade. Nos crimes previstos no artigo 341, que é o desacato, e 349, desobediência à decisão judicial do Código Penal Militar, justamente também porque já vai ter essa identificação e a materialidade. É um procedimento inquisitivo. É um procedimento administrativo em que não há contraditório ou ampla defesa, sendo essa característica relacionada à eficácia das diligências investigatórias. O que quer dizer isso? De todos os atos do IPM, o advogado, se houver advogado do indiciado, ele não precisa ser intimado desses atos. É uma investigação, ainda não virou processo, portanto, não há necessidade de contraditório ou ampla defesa. O indiciado ele não vai se defender naquele momento. Ele vai ser ouvido, ele vai ser interrogado ali, né? Deverá ser advertido o direito dele de permanecer em silêncio, mas não há esse contraditório. No entanto, para algumas provas, há um contraditório diferido. Por exemplo, uma prova pericial. A prova pericial, ela já vale tanto para o inquérito quanto para o processo. Dificilmente ela será repetida no processo, a não ser que seja por um pedido das partes, que tenha plausibilidade nesse pedido. Então, esse contraditório ele pode ser feito de forma diferida. A defesa, por exemplo, de uma prova pericial, a defesa no processo pode apresentar quesitos. Ou no próprio inquérito, o juiz pode determinar que a defesa apresente quesitos em algumas provas. Isso é plenamente possível, tá? Mas, via de regra, não há contraditório ou ampla defesa, e se houver é um contraditório diferido, um contraditório postergado. É um procedimento escrito, visando a segurança jurídica. Por ser um procedimento escrito, tem a possibilidade do advogado tomar ciência dessa documentação anexada ao procedimento investigatório.
Gente, quando eu era lá da seção de investigação e justiça, eu lembro que quando a gente fazia os IPMs, né, ou auxiliava os encarregados, o que eles costumavam fazer? Eles carregavam uma pastinha e iam fazendo o IPM, iam juntando nessa pastinha. Então ficava tudo... Aí quando o advogado pedia a vista dos autos, ele simplesmente abriu essa pasta e caiu um monte de papel. Então, assim, a gente sabe que a realidade é essa. Mas vocês têm que tomar muito cuidado, né? O que eu aconselho é que vocês vão juntando tudo, obviamente, façam um negocinho muito bem feito. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Pelo menos na Justiça Militar nós temos o sistema eletrônico EPROC. Então, todos os autos são eletrônicos e assim que o encarregado conclui o inquérito, ele anexa no EPROC. Então, é muito interessante que vocês façam isso também. Vão juntando tudo num procedimento eletrônico ali, e se resolverem imprimir também, eu acho interessante, porque o advogado pode pedir vista. E aí vocês arrumam bem direitinho, do que esse negócio, né? Essa lambança de pegar a pasta, cair um monte de papel, era uma coisa horrorosa. E hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais os indiciados, eles têm constituído advogados. Isso não é para ser visto de uma forma ruim. Isso é um direito dele. Eu sei que antigamente era visto de uma forma muito ruim um advogado dentro do quartel, ou um oficial de justiça que tinha que entregar uma intimação dentro do quartel. Tinha um ranço muito grande com isso, quando falava, tem um advogado lá no portão da guarda, aí já todo mundo ficava, vai criar problema, ou se um advogado participava de uma oitiva de sindicância, de IPM. Vocês têm que pensar de forma contrária. O advogado está ali para garantir que todos os direitos do seu cliente sejam respeitados. E hoje em dia, esse nicho da advocacia militar ampliou muito. Eu vejo nos cursos de pós-graduação que eu sou coordenadora e professora. O nosso público-alvo antes eram os militares. Atualmente, a grande maioria dos alunos é formada por advogados que querem investir nesse nicho. Advogados que querem ir para a área de direito previdenciário militar, que é uma área em grande expansão. A área de direito administrativo militar, que é justamente para atuar nesses procedimentos administrativos. Advogados que já atuam perante a justiça militar, né? E eu sempre falo para eles que, assim, o que a gente nota, porque na Justiça Militar da União, normalmente, 90% dos processos, quem atua é o defensor público federal, né? Que é aquele defensor concursado, que no concurso dele cai as matérias de direito militar. E, assim, o nível dos defensores públicos é maravilhoso, eles são brilhantes, eles trazem teses muito importantes, eles defendem o seu assistido de uma forma exemplar, conhecendo a fundo o direito militar, né? É o que a gente espera numa justiça especializada. Como é que eu iria, de repente, advogar na Justiça do Trabalho se eu não tenho conhecimento na Justiça do Trabalho? Mas o que ocorre? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Muitos advogados que atuam na justiça comum com direito penal, eles vão para a Justiça Militar e acham que é a mesma coisa, e é completamente diferente. Nós vamos ver isso na aula de processo, né, de procedimentos. É muito diferente. Muitas vezes eles passam vergonha lá, é muito complicado. Eu, assim, tenho muita boa vontade de explicar as coisas, mas às vezes eles pedem umas coisas muito estapafúrdias em audiência, coisas que não se aplicam ao nosso rito, coisas que não têm razão de ser. Muitas vezes eles se dirigem ao Conselho de Justiça de forma completamente errada, usando o posto errado, a nomenclatura errada. Se eu contar para vocês, na aula de procedimentos eu vou contar umas pérolas. É assim, a gente precisa ter muito jogo de cintura ali. E aí, quando ele se dirige de forma errada ao Conselho de Justiça, aquele juiz militar já vai meio que, né, perde um pouco a credibilidade na fala daquele advogado, porque ele nem conhece a autoridade que ele está se referindo ali. Então, é algo que causa um descrédito na fala daquele defensor. Então, tem que se tomar muito cuidado, tá? Bom, vamos os modos pelos quais o IPM pode ser iniciado. A gente falou um pouquinho isso no videozinho, né? Normalmente ele sempre é iniciado mediante portaria, mas normalmente é de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Então, como nós falamos, princípio do juízo hierárquico, o indiciado, ele sempre vai ser investigado por autoridade militar superior. Por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Obviamente que hoje em dia a gente já pode substituir essa via telegráfica ou radiotelefônica por um e-mail, por exemplo. Em virtude de requisição do MP, como nós falamos no vídeo, requisição é a ordem do Ministério Público. O Ministério Público coordena que seja instaurado o competente inquérito policial militar e deve ser cumprido, tá? Essa linha D, por decisão da STM nos termos do artigo 25, muitos autores entendem que não foi recepcionada pela Constituição.
porque a autoridade judiciária, e aqui no caso seria o STM, não teria essa competência. Essa competência ficaria nos limites do Ministério Público Militar, justamente para preservar o sistema acusatório. É bem interessante essa possibilidade, eu concordo que essa linha não foi recepcionada, porque o sistema acusatório parte da premissa de que a autoridade que vai julgar não é a autoridade que vai investigar, que vai requerer a condenação, enfim, tem essa separação entre o órgão julgador, o órgão acusador e a defesa. Isso é muito importante, cada um no seu quadrado, né? E as mudanças levadas a efeito pelo pacote anticrime vão muito ao encontro dessa ideia. Essa ideia de que o juiz nem o STM pode requisitar a instauração de IPM. O nosso Código de Processo Penal Militar, a gente vai ver analisando as outras alíneas, não prevê a possibilidade do juiz federal da Justiça Militar requisitar a instauração de inquérito. Tem só uma exceção que eu vou falar para vocês. Por que não prevê? O CPP prevê a possibilidade do juiz determinar a instauração de inquérito. E o nosso código, ele observou a Constituição Federal, apesar que ele foi editado antes da Constituição Federal, mas sem saber, ele seguiu a mesma linha de pensamento, né, da Constituição Federal de 88, no sentido de que o juiz ele não pode infringir o sistema acusatório. Então, isso seria uma total subversão desse sistema, tá? A requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente. Então, a parte ofendida pode requerer, em virtude de representação autorizada de quem tenha conhecimento da infração penal. Então, alguém tem conhecimento de que ocorreu uma ação penal e requer a instauração de IPM, cuja repressão caiba à Justiça Militar. E quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência da infração penal militar. Gente, a linha F é um pouco diferente daquilo que nós já falamos na aula passada e que eu falei também no vídeo, né? Então, a linha F fala o quê? Foi feita uma sindicância e a sindicância foi para apurar um ilícito administrativo. No decorrer da sindicância, verificou-se que houve um crime militar. Então, essa sindicância, ela pode sim servir de base para o IPM ou ela mesma pode subsidiar o oferecimento daquela ação penal. O promotor pode entender que a sindicância já administra todos os elementos. Vejam a diferença de uma sindicância que foi aberta para apurar um ilícito administrativo, né, de forma correta, e no decorrer verificou-se que houve um crime, da sindicância que é aberta para apurar um crime. Então, houve um fato aparentemente delituoso e, ao invés de abrir o IPM, instaurou-se uma sindicância. Essa que é a grande diferença. E sempre, gente, se vocês ficarem na dúvida, abram o IPM. É melhor você pecar para mais do que pecar para menos, tá? Ou abre a sindicância e depois encaminha para a Justiça Militar, se vocês ficarem na dúvida, é crime ou não é? Encaminha para a Justiça Militar para que a Justiça Militar encaminhe para o Ministério Público e o Ministério Público diga, olha, a sindicância já fornece todos os elementos que eu preciso ou não. Vamos instaurar o IPM e anexar a sindicância ao IPM. É sempre importante que vocês façam essa pergunta, que vocês encaminhem a Justiça Militar para que se apure, a Justiça Militar provoque o Ministério Público para que se apure se é necessária a abertura de um IPM ou não. O que não pode é o comandante abrir a sindicância para apurar um crime e arquivar essa sindicância, porque aí sim haverá a subtração do conhecimento desse fato pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Encarregado e escrivão de IPM. A gente falou um pouquinho já sobre eles também. O artigo 15 do CPPM diz que sempre que possível, o encarregado será oficial de posto não inferior a capitão ou capitão-tenente, né? Que eu falei para vocês que capitão-tenente é a nomenclatura da Marinha. Então, como tem esse sempre que possível, dá margem à possibilidade de ser um tenente, por exemplo. Eu apostei uma jurisprudência para vocês que o STM entendeu que foi um auto de prisão em flagrante, que a autoridade que lavrou o APF era um aspirante a oficial, né? E aí o aspirante lavrou o IPM e o STM entendeu que foi uma mera irregularidade, que não seria uma questão de nulidade, porque alguns vícios decorrentes do inquérito, se não forem vícios que vão afetar a prova em si, eles são considerados como mera irregularidade. Mas vocês que querem fazer um bom trabalho dentro da sua OM, que não querem que o inquérito tenha que ser refeito ou que haja algum problema, obviamente que vocês vão escalar o militar competente para ser o encarregado. Então, primeira coisa, vamos analisar quem é o indiciado, quem é o investigado. Existe um autor, um suspeito? Existe. Então, esse suspeito é um soldado. Bom, então pode ser
um segundo-tenente e o encarregado, a depender do caso, né? Se não tiver, por exemplo, um capitão disponível. O investigado é um capitão, então o encarregado tem que ser de major para cima, e assim vai. Né? Tem que saber ali, verificar quem é o indiciado. Não há indício, não há um autor ainda do fato, a gente vai ter que investigar. Então, pode colocar um segundo-tenente. Mas no curso das investigações, que o segundo-tenente era o encarregado, verificou-se que quem praticou aquele crime foi um tenente-coronel. Então, tem que substituir o encarregado para um militar mais antigo, um coronel. E assim vai. Essa é a lógica do juízo hierárquico. Tá? O escrivão vai ser um segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. A questão do escrivão, como eu falei para vocês, é muito interessante, porque quando o caso é muito complexo, normalmente colocam o próprio assessor jurídico para atuar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, não consigo ver ao mesmo tempo. Depois eu olho para responder as perguntas. Nós também falamos já sobre a assistência do procurador, que aqui entende-se procurador lato sensu, né? Procurador ou promotor, enfim. Então, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Nós já falamos sobre isso, que muitas vezes o encarregado ele fica com muitas dúvidas, e se o caso é de grande complexidade, difícil elucidação, ele pode requerer ao procurador-geral que nomeie um promotor ou procurador para lhe dar assistência. Esse promotor ou procurador, eles ficam subordinados ao encarregado do inquérito? De maneira alguma. Eles vão prestar um auxílio, eles vão esclarecer dúvidas, eles vão determinar diligências a serem feitas em busca da verdade dos fatos, tá? Eu já também dei esse exemplo para vocês num caso que era da minha OM, que um militar estava de serviço e ele apareceu morto, com um tiro na cabeça. E não se sabia o que tinha acontecido. Então, o encarregado do inquérito, a partir do momento, ele foi nomeado de boca para tomar as primeiras medidas, isso foi super importante, né, que nós já falamos sobre essas medidas iniciais a serem adotadas, e ele já determinou o isolamento da área, já fez o contato informal com a Polícia Federal, aí nós redigimos rapidamente ali um ofício requerendo ajuda, mas já fez o contato com a Polícia Federal. Os peritos da Polícia Federal já vieram, já ajudaram no isolamento da área, já colheram a digital datiloscópica das coisas, né, do cômodo que aquele militar havia estado, né, havia ocorrido essa morte. Já também ajudou a preservar a arma, então os militares ali da Polícia Judiciária Militar pegaram aquela arma, acondicionaram, lacraram essa arma, os peritos da Polícia Federal tiraram fotos de como foi feito todo esse procedimento, tudo isso para dar legitimidade à prova, porque é essa prova que vai embasar aquela investigação. Então, foi tudo feito da melhor forma possível. E o que me parece, muitas vezes, é que a ação de um órgão externo até parece dar mais legitimidade aos atos da Polícia Judiciária Militar. Uma coisa meio triste da gente falar, mas que é uma realidade, é que o público civil, quando ele sabe que foi instaurado um inquérito policial militar, a ideia, muitas vezes, não só de inquérito, mas de processo, é de um corporativismo, é que aquilo será abafado ali. E nós sabemos que isso é muito distante da realidade, né? Os fatos, a justiça militar é uma das justiças que mais condena. Os militares, eles não são corporativistas, muito pelo contrário, eles são muito rigorosos na hora de avaliar o comportamento, né? O ato criminoso, aparentemente criminoso, praticado por um acusado ali. Então, mas por outro lado, a atuação desses órgãos civis, que tem todo esse aparato para realizar esses exames, é muito importante. Os prazos do IPM. Então, se o indiciado estiver preso, 20 dias sem prorrogação, 20 dias a contar da prisão. Se ele estiver solto, 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias. Mas e se passar esses 40 dias, houver a prorrogação por mais 20 dias e o inquérito ainda não tiver terminado? Por exemplo, falta vir aos autos algum exame que foi requerido para a Polícia Civil, por exemplo. Um exame cadavérico que foi requerido para o IML. Não há problema algum. O encarregado encerra o inquérito, ele faz o relatório, encaminha para a autoridade delegante, que vai fazer a solução, e aguarda-se o retorno disso. Assim que chegar esse exame, aí a autoridade militar envia um ofício encaminhando o exame. Não há problema algum. O importante é o encarregado cumprir o prazo corretamente, tá? Porque senão, se ele ficar com aquele inquérito aberto, ele pode vir a ser responsabilizado. Então, ele tem que cumprir o prazo direitinho.
Então, o encarregado, ele vai fazer de tudo que aconteceu ali, ele vai fazer um relatório narrando exatamente todos os atos, tudo que foi realizado, e nesse relatório, ele vai apontar o resultado dessas investigações. Ele vai dizer se há alguém a indiciar, então, nesse momento, ele vai proceder ao indiciamento daquele militar ou daquele civil, enfim, para a Justiça Militar da União, pode ser indiciado um civil, né? E vai encaminhar esses autos à autoridade militar superior, tá? Quando que não haverá, a autoridade militar superior, ela vai fazer uma solução. O que é essa solução? Ela vai dizer se concorda com aquilo que foi dito no relatório, né, com o resultado das investigações que o encarregado teve, ou ela vai dizer que discorda. Mas, de qualquer forma, discordando ou concordando, ela vai mandar para a Justiça Militar aquele resultado das investigações, tá? Quando que não haverá solução? Quando a autoridade de polícia judiciária militar não tiver delegado o exercício da sua atribuição. Essa é uma perguntinha de prova que muitas vezes os alunos perguntam, mas na prática isso é muito difícil de ocorrer. Porque a autoridade competente de polícia judiciária militar, ela, 99,9% dos casos, ela delega a atribuição. Quando ela não vai delegar? Quando o indiciado for de um posto muito alto, que somente a autoridade que seria delegante, poderia ser a autoridade de polícia judiciária militar. Então, no caso, um comandante, por exemplo, no caso da aeronáutica, que é um brigadeiro, um tenente brigadeiro do ar, e aí o indiciado é um major brigadeiro, que seria logo abaixo dele. Como é que ele vai fazer? Ele é o comandante, não tem ninguém acima desse major brigadeiro, só ele mesmo o comandante. Então, ele vai fazer o inquérito, ele vai fazer o relatório, e não haverá solução, porque ele já é a autoridade competente, não houve essa delegação, tá? Após, então, finalizado o inquérito com relatório e solução, os atos do PM serão remetidos à auditoria da circunscrição judiciária militar onde ocorreu a infração. Então, sempre encaminhado ao Poder Judiciário os autos desse PM. E como é que a gente faz na prática? Agora eu vou falar para vocês na prática, pelo menos na minha auditoria, tá? Porque eu sei que tem auditorias que é um pouco diferente. Assim que a autoridade de polícia judiciária militar anexa o IPM todo, o ofício, tudo bonitinho, o IPM completinho, eu já determino a abertura de vista para o Ministério Público Militar, para ele verificar esses autos e para ele já requerer diligências à autoridade de polícia judiciária militar diretamente, e que eu só vou tomar ciência de qualquer ato se tiver alguma reserva de jurisdição, se for algum ato que seja necessário a manifestação judicial, a determinação judicial, como, por exemplo, uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão, alguma quebra de garantia constitucional. Fora isso, é tudo direto MP e encarregado, obviamente que tudo ali no EPROC. Então, se eu quiser tomar ciência de alguma coisa, eu posso olhar, mas eu nem faço isso, eu deixo que eles façam tudo isso, né, todo esse trâmite aí, porque antes era muito criticado, o juiz falava assim, nossa, eu acabo sendo pombo-correio do Ministério Público com o encarregado, porque quando os autos eram físicos, aí vinha para o juiz, aí o juiz vista o MP, aí o MP se manifestava, encaminhe-se para a origem para esclarecer tal coisa, aí o MP mandava para o juiz, aí o juiz mandava para o OM, a OM mandava para o juiz, e ficava nesse, né, perdia-se muito tempo, então até tendo em vista a celeridade, o princípio da celeridade, esse trâmite agora é direto, apesar do nosso código prever que tudo devesse passar pelo juiz, bem assim dizer, pelo trâmite ali previsto. Mas eu acredito que isso não há problema algum, esse trâmite direto. Bom, o indiciamento, como nós falamos, é um ato privativo da Polícia Judiciária Militar. Para que ocorra, é necessário um conjunto de dados seguros e objetivos sobre a autoria e a materialidade do delito. Gente, o que é o indiciamento? Você vai dizer, olha, ocorreu o crime e o autor é o, sei lá, o tenente fulano. Tenente fulano, aí você coloca toda a qualificação dele, cometeu em tese o crime tal, por ter no dia tal, Isso daí o encarregado vai fazer na hora do seu relatório. Tem que se tomar muito cuidado com a questão do indiciamento. Por quê? O indiciamento, ele gera efeitos jurídicos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que ocorreu, isso quando eu era tenente também. Um suboficial veio me procurar e falou, tenente, eu estou respondendo eu respondi a um inquérito como investigado. Só que o encarregado entendeu que não houve provas contra mim, não. O encarregado me indiciou. A autoridade judiciária, o juiz e o MP também, porque o MP pediu arquivamento com relação a ele, o MP pediu arquivamento parcial com relação ao inquérito em relação à minha conduta, disse que eu não pratiquei o crime. O juiz concordou. Só que quando foi registrar lá nos autos do STM, né, no sistema de PROC e tudo mais,
aparece aquele militar como indiciado. Então, esse militar, se ele fosse fazer algum curso, se ele fosse cotado para uma promoção, qualquer coisa, ia aparecer ali o nomezinho dele como indiciado, apesar de já ter sido arquivado o inquérito com relação a ele. Então, surtiu efeitos jurídicos. Aí ele teve que fazer, eu orientei a fazer uma petição, né, para o tribunal solicitando a retirada do nome dele do sistema. E aí foi feito, foi tranquilo, mas até então gerou uma certa dor de cabeça para ele. Porque ele queria fazer cursos e o nome dele estava lá como indiciado. Então, o encarregado do inquérito tem que tomar muito cuidado na hora desse indiciamento. Na dúvida, não indicia. Na dúvida, você pode dizer, indícios de crime praticado por fulano, mas não indicia, só deixa assim. E aí, quem vai decidir sobre oferecimento da denúncia ou não vai ser o promotor, tá? Agora, se tiver indícios seguros de que realmente aquela pessoa praticou aquele fato, pode indiciar tranquilamente. Gente, com relação ao arquivamento, né? O arquivamento... Ai, gente, tá cheio de perguntas no chat. Eu queria conseguir ver, mas eu não consigo. Eu vou sair aqui um pouquinho só para ver as perguntas e depois a gente volta. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não consigo, vou ter que parar. Deixa eu ver aqui. Na hipótese de um coronel mais antigo, é necessário chamar um oficial da reserva? Então, como eu falei para vocês, o caso de vocês, militares estaduais, é muito diferente, porque essa situação pode ocorrer com maior frequência. Eu sei que na PM de São Paulo, uma saída que eles tinham era reverter um militar da reserva mais antigo ao serviço ativo só para ele exercer essa função. Eu não sei até que ponto isso é interessante. Porque, assim, se for um militar da reserva do mesmo posto que o da ativa, nós sabemos, pelo Estatuto dos Militares, que o oficial da ativa sempre vai ter precedência sobre o oficial da reserva. Então, por mais que o oficial da reserva tenha tido uma data de praxe, de ingresso, superior a esse coronel, o da ativa tem precedência, o da ativa é mais antigo. Então, essa ideia da reversão é uma ideia interessante. Ou colocar o próprio comandante, a outra saída é colocar o próprio comandante para exercer as funções de polícia judiciária militar, que vai dar uma grande dor de cabeça. Então, teria que haver uma pesquisa mais aprofundada com relação a esse fato aí no estado de vocês, mas eu sei que na Polícia Militar de São Paulo, sim. Eu vou até procurar um artigo do juiz de direito do juízo militar lá de São Paulo, o Dr. Ronaldo Roth. Eu acho que ele já enfrentou essa questão, eu li alguma coisa sobre há algum tempo, e eu vou ver se eu acho para colocar para vocês, tá bom? O indiciamento é feito através de algum documento específico? Eu acredito... já foi respondido. O indiciamento pode ser feito no próprio relatório do encarregado. Tá bom, gente? Bom, vamos voltar lá. Com o share screen. Eu sei que é muita informação e às vezes dá assim um certo desespero, né? Tipo, é muita coisa para ver. Mas a gente vai tentando aqui sanar as dúvidas. Eu acho que eu até vou conseguir entrar na parte do pacote anticrime com vocês, porque tem algumas questões que são muito importantes com relação ao inquérito, que a gente deve trazer aqui, tá? O artigo 24, ele dispõe que a autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade de indiciado. Gente, a autoridade de polícia judiciária militar não pode arquivar autos de inquérito. Por isso que quando a gente fala de sindicância e IPM, essa é uma das grandes diferenças. A sindicância, que serve para apurar alguma questão administrativa, ela é arquivada pelo comandante da OM. Então, o Poder Judiciário não toma ciência disso. O inquérito, da mesma forma, a Polícia Judiciária Militar não pode arquivar, porque aí sim a Justiça deve tomar esse conhecimento. Então, uma vez que o encarregado conclua o seu inquérito, faça o seu relatório e a autoridade delegante solucione esse inquérito, é imediatamente enviado para a Justiça. Então, a Justiça Militar encaminha para o Ministério Público e aí verifica toda essa situação de ocorrência de crime ou não. O Ministério Público vai fazer essa análise delibatória para verificar se é caso de oferecer a denúncia ou não. Então, a Polícia Judiciária Militar, o encarregado, o comandante que tem a autoridade de Polícia Judiciária Militar, ele não pode arquivar os autos do inquérito. É o juiz federal da Justiça Militar que vai arquivar os autos desse inquérito. Mas é importante a gente trazer uma questão aqui, que nós veremos um pouquinho mais à frente, que o pacote anticrime, que alterou o Código de Processo Penal Comum, ele modificou o artigo 28, no sentido de que agora o próprio Ministério Público arquiva os autos do inquérito, ou seja, não é mais por determinação judicial, é o Ministério Público que vai fazer isso. Por que tem essa ideia de que o Ministério Público é que deveria arquivar os autos do inquérito? Na verdade, é o Ministério Público que sempre dá a última palavra com relação ao arquivamento.
Se o Ministério Público pedir o arquivamento e eu, juíza, discordar, eu tenho que encaminhar os autos para o Procurador-Geral. Então, é o Procurador-Geral que vai decidir se é questão de arquivar ou não. A última palavra sempre era do Ministério Público. E com a alteração pelo pacote anticrime, agora isso ficou expresso, não precisa submeter ao crivo do juiz. No entanto, esse dispositivo legal está com eficácia suspensa pelo STF, tá? Então não está sendo aplicado agora. E chegou o questionamento na Justiça Militar. E aí? Aplica-se ou não aplica-se esse arquivamento agora pelo promotor, pelo Ministério Público? E aí gerou uma série de divergências, mas como ainda está com eficácia suspensa desse dispositivo, obviamente não há manifestação do STM e não se sabe qual vai ser a corrente a ser adotada. E agora que a gente vai falar um pouquinho do pacote anticrime. Nossa, eu tenho algumas coisinhas para falar, mas eu quero deixar ainda um pouquinho de tempo para a gente tirar umas dúvidas. Gente, o pacote anticrime, não sei se vocês acompanharam pela imprensa, mas, na verdade, era um projeto de lei que visava endurecer mais a legislação no combate ao crime. Só que ele foi tão desvirtuado, tão modificado, que alguns doutrinadores agora estão chamando de pacote pró-crime ou pacote bandido feliz. Porque mudou tanta coisa, desvirtuaram tanto a ideia do pacote anticrime, que realmente houve uma modificação na índole, né, no pensamento de quem criou, dos estudiosos que se debruçaram e que efetivamente atuaram nesse projeto de lei. Mas o que a gente vai dizer? Algumas mudanças, eu acredito que foram positivas. A criação do juiz de garantias foi uma das grandes mudanças, que é no inquérito, nós vamos falar sobre ela. A intimação do indiciado para constituir defensor e o arquivamento do inquérito, que nós falamos um pouquinho. E o acordo de não persecução penal, que eu quero falar com vocês também, que é algo que tem sido trazido muito à baila. A cadeia de custódia, que foi algo super positivo, porque agora esmiuçou-se toda a ordem da cadeia de custódia. Né? Então, isso eu acho que foi um ganho bem grande, até porque, apesar de não previsto no Código de Processo Penal Militar, isso pode ser plenamente aplicável à Justiça Militar. Não tenho dúvidas disso, e também pelo encarregado do inquérito na hora de salvaguardar aquela prova, e mudanças relativas à prisão. Então, aqui eu coloquei algumas coisas, né, os artigos, para vocês darem uma olhadinha quais foram essas modificações, tá? São as modificações mais relevantes. Obviamente que também foram modificados outros diplomas legais, mas, assim, as que são mais relevantes para nós, eu coloquei aqui. Então, gente, o juiz de garantias. Muito se falou sobre essa questão do juiz de garantias, lembrando que esse artigo 3º-A, ele também está com a eficácia suspensa, então ainda não pode ser aplicável, mas isso tem sido muito debatido. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz é responsável por garantir a legalidade da investigação e salvaguardar os direitos com reserva de jurisdição. Gente, é mais ou menos o que eu já faço atualmente, como eu falei para vocês, né? Que essa questão de salvaguardar os direitos com reserva de jurisdição, obviamente que aqueles pedidos que ferem algum direito constitucional, eles precisam de uma decisão judicial. O juiz que vai ponderar esses valores e decidir se é cabível essa quebra ou não. Então, isso já dependia do juiz. Agora, garantir a legalidade da investigação é uma questão que quer dizer esse dispositivo aqui? Que o juiz ele não pode requisitar diligências. Ele não pode olhar aquele inquérito e falar assim, essa prova aqui não ficou bem explicada, eu acho que precisa pedir outra diligência para explicar. Não, o juiz ele fica inerte ali e ele fica responsável por garantir a legalidade do procedimento e salvaguardar direitos com reserva de jurisdição. É basicamente isso, é uma coisa que eu já faço. Só que a grande preocupação da doutrina era no sentido daquele juiz que atua muito no inquérito, ele ter a sua parcialidade maculada, a sua imparcialidade maculada, e ele já vir com uma pré-ideia concebida daquilo que é ou não crime, em virtude do que ele já leu no inquérito. Porque nós sabemos que o processo ele é regido por uma série de princípios, e entre eles o devido processo legal, em que se respeita o contraditório e a ampla defesa, ou seja, as provas elas são produzidas ali em juízo, na presença do Ministério Público e da defesa, com paridade de armas. Tanto o Ministério Público quanto a defesa, eles podem pedir as provas, eles podem elaborar quesitos, eles têm o prazo para pedir essas diligências, enfim.
Então, essa ideia do juiz das garantias é muito interessante, só que já está ganhando muito pano para manga, porque como é que você vai operacionalizar isso? Por exemplo, na justiça militar, isso vai ser um pouco difícil, porque você precisa separar um juiz que só vai atuar no inquérito e um juiz que só vai atuar na instrução. Ele separa essas figuras. E aí precisa analisar toda a organização judiciária para ver da viabilidade disso. Então, não é algo muito fácil de se fazer, demanda um estudo. E é por isso que está com eficácia suspensa esse dispositivo também. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia. Então, uma vez recebida a denúncia, as questões pendentes naquele inquérito são decididas pelo juiz da instrução e julgamento. A ideia é justamente separar, né? E separando o juiz do inquérito e o juiz da instrução e julgamento, é muito interessante essa ideia de não violar o sistema acusatório, ou seja, cada um na sua área. O juiz das garantias não vai ter a sua imparcialidade imaculada e o juiz da instrução e julgamento também não. Então, a ideia é interessante. É possível a aplicação do juiz das garantias no processo penal militar? Sim, valendo-se dos mesmos argumentos utilizados para inversão no interrogatório. Então, o nosso Código de Processo Penal Militar, nós veremos isso mais na parte dos procedimentos, ele previa que o interrogatório do acusado era o primeiro ato da instrução criminal, o primeiro ato do processo. E o Código de Processo Penal Comum, ele foi modificado para colocar o interrogatório do acusado como o último ato. Por quê? Porque a ampla defesa do acusado estaria mais preservada, porque ele ouviria primeiro o depoimento as oitivas das testemunhas de acusação. Depois ele ouviria o depoimento das testemunhas de defesa, para então ele ser interrogado. O nosso código não foi modificado, mas o STF decidiu, em caráter vinculante, que também deveria ser aplicada a inversão do interrogatório à justiça militar. Então, valendo-se desses mesmos argumentos, que é a adequação ao sistema acusatório e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, o juiz das garantias poderia, sim, ser aplicável à justiça militar. O STM ainda não foi provocado nesse sentido, já que a implementação do juiz das garantias está com a eficácia suspensa. E a doutrina entende pela sua aplicabilidade ao processo penal militar. Eu também entendo pela aplicabilidade, gente. Não teria por que ser diferente da área comum. Mais uma vez aqui, o legislador esqueceu da gente. Bom, uma grande mudança, e aí que também mudou o Código de Processo Penal Militar, foi o único artigo do pacote anticrime que mudou o processo penal militar, é com relação à intimação do indiciado para constituir defensor. Então, o artigo 14A do Código de Processo Penal Comum, ele diz que nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, segurança pública, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fato relacionado ao uso letal praticado no exercício profissional, o indiciado poderá constituir defensor. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor ao prazo de 48 horas. Então, o que esse artigo está dizendo? Olha, quando foi praticado por algum, vamos trazer a sardinha para o nosso lado, por algum policial militar, por algum bombeiro militar, ou por algum militar das Forças Armadas, que fala mais à frente, no uso letal da força praticado no exercício da atividade profissional, qualquer que seja o fato, esse indiciado, ele vai ter que ser intimado, aqui ele fala citado, mas é intimado, a constituir defensor. Se passar esse prazo no artigo, com a ausência da nomeação de defensor pelo investigado, ou seja, aquele militar ele fica inepto, ele não se manifesta, passado esse prazo legal. A autoridade responsável pela investigação, ou seja, o encarregado do IPM, deverá intimar a instituição a que esteja vinculado o investigado, ou seja, a organização militar a que aquele investigado serve, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Gente, isso é um absurdo tremendo, porque alguns parágrafos foram vetados pelo presidente da República, porque o presidente da República mandava que a Defensoria Pública exercesse essa defesa. Então, como é que ficou esse artigo? Vamos passar aqui para o CPPM para vocês verem quais são as diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. Então, um policial militar, um bombeiro militar ou um militar das Forças Armadas, no exercício da sua atividade profissional, faz uso letal da força, tá? No caso das Forças Armadas, eu posso pensar nas missões de garantia da lei e da ordem, que a autoridade, que o militar ele é utilizado
ele age como uma atuação anômala de segurança pública, mais ou menos assim a gente pode dizer, né? A Lei Complementar 97/99, ela disciplina em que situações que as Forças Armadas serão chamadas para atuar na garantia da lei e da ordem, mas basicamente é isso. Então, quando acontecer isso, ele deve constituir um defensor, ele deve ser intimado para que constitua um defensor. Se ele não constituir o defensor, a OM a que ele é vinculado tem a obrigação de constituir um defensor. Gente, mas aí vai constituir que defensor? A OM vai constituir que defensor para esse militar? E aí, há muita discussão com relação a isso. A doutrina entende que o direito de ter o acompanhamento do inquérito por defensor já era uma previsão legal, cabível, porque a própria Constituição fala que todos têm direito à defesa. Não precisava isso estar escrito, né? Nesse sentido, o dever de intimar o suspeito ou investigado está agora presente em todos os casos em que houver a instauração do inquérito policial militar. Então, o Coimbra, ele entende isso. Toda vez que um PM, um bombeiro ou um militar das Forças Armadas responda ao inquérito, vai ter que intimá-lo para que ele constitua um defensor. Porque não é razoável que se imagine isso apenas nos casos de uso letal da força. Normalmente, a autoridade responsável pela investigação é a própria instituição a que o indiciado estava vinculado à época dos fatos, tornando de difícil ocorrência a previsão contida no referido parágrafo. Obviamente, como é que o encarregado vai nomear um defensor? Quem vai ser esse defensor? Né? Então, o Coimbra ele defende que os assessores jurídicos das forças podem promover essa defesa. Mas como é que vai ser isso? E muitas vezes não tem assessor jurídico assim aos montes para que seja nomeado para fazer essa defesa. Não existe. E o indiciado, se ele não tiver dinheiro para constituir um advogado, como é que vai ser feita essa defesa? Então, o Jorge César de Assis, que é o maior doutrinador na área militar, ele entende que esse dispositivo é inconstitucional, porque acabaria criando um privilégio para alguns servidores públicos e uma situação complicada para os demais. E quem seria essa defesa? Essa defesa seria patrocinada por quem? Enfim, o Jorge César de Assis entende pela inconstitucionalidade desse dispositivo. E o pacote anticrime, ele alterou somente esse artigo no CPPM, que é o artigo 16, que é esse daqui, ó, 16A, tá? Ainda tem o parágrafo 6º, no caso das Forças Armadas, que diz que as disposições constantes desses artigos aplicam-se aos servidores militares vinculados às Forças Armadas, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Tá, então ele tem direito a ser nomeado um defensor para ele quando ele atuar em GLO. Mas e nos outros casos, ele não tem direito de constituir um defensor? Alguns também dizem que quem poderia fazer essa defesa seria um procurador ou um advogado-geral da União, por exemplo, né? A AGU. Enfim, ainda é muito nebuloso essa situação de nomeação do defensor, tá? Mas o encarregado do inquérito, ele precisa obedecer o que está previsto ali. Então, eu aconselho que o encarregado do inquérito pergunte ao Ministério Público como deve proceder nesse caso, né? Se ele vai nomear um defensor ou não, ou pelo menos que ele intime o investigado para que o investigado veja se vai nomear um defensor ou não. É uma situação muito complicada mesmo na prática. Com relação ao arquivamento do inquérito, eu trouxe para vocês aqui a alteração que foi levada a efeito no Código de Processo Penal. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação. Então, vejam, é o próprio Ministério Público que arquiva e encaminha para a instância superior para homologação. É muito diferente. O Vladimir Aras entende, que é o Procurador-Geral da República, entende que o processo penal militar deve aplicar esse dispositivo do arquivamento pelo MP, com a fundamentação da inversão do interrogatório, que é a preservação do sistema acusatório democrático. Gente, para tudo que querem aplicar algum dos dispositivos do pacote anticrime, o fundamento é esse, a preservação do sistema acusatório. E não há posicionamento do STM sobre o tema, porque esse artigo está com eficácia suspensa também, tá? E, por fim, eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre o acordo de não persecução penal. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar bastante sobre o ANPP, e ele está sendo muito debatido na Justiça Militar. O que seria esse acordo de não persecução penal? Então, a origem dele é a origem americana, né, baseado no plea bargain. O que é isso? O artigo 28A diz o seguinte: não é caso de arquivamento, tá?
E o investigado, ele confessou formal e circunstanciadamente a prática de infração penal. Só que essa infração penal sem violência ou grave ameaça e a pena mínima desse crime é inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então, vejam, o crime tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça e a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Gente, o CPM, a maioria dos crimes, a pena mínima é inferior a 4 anos, porque foi um código que foi pensado em 1969. Os crimes ali, as penas são muito pequenas. Então, se você fosse analisar, caberia acordo de não persecução penal em quase todos os crimes ali previstos, né? Só que qual que é a ideia desse acordo de não persecução penal? A pessoa ela não vai continuar sendo processada, ela reconhece, ela confessa, o crime é sem violência ou grave ameaça, a pena mínima é abaixo de 4 anos, e desde que ela cumpra essas condições, ela não vai responder esse processo. Então, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renunciar aos bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveitos do crime, presta serviço à comunidade, paga prestação pecuniária, etc. Tá? Por que na justiça militar é visto com muito cuidado esse ANPP? Porque todos os crimes previstos no Código Penal Militar, eles infringem a hierarquia e disciplina, seja de forma primária, ou seja, direta, ou de forma secundária. Então, por exemplo, vocês conseguem imaginar um acordo de não persecução penal ao crime de deserção, que é um crime propriamente militar e é um crime que infringe contra o serviço e o dever militar? Não, mas já tem promotor pedindo e juiz aplicando, pasmem, na justiça militar. Eu entendo pela inaplicabilidade, tá? Principalmente por crimes praticados por militares. Por crimes praticados por civis, aí seria um outro argumento da questão de ferir a isonomia, né? Porque se na justiça comum ele teria direito, na justiça militar ele deveria ter direito também. Mas deve-se analisar se aquele crime atenta contra a hierarquia e disciplina de forma indireta. Então, um estelionato previdenciário, ele não atinge a hierarquia e disciplina, porque é um crime patrimonial praticado contra a ordem administrativa militar, e nesse caso talvez fosse possível. Eu, particularmente, não concedo o ANPP. O Superior Tribunal Militar tem um posicionamento de que não aplica o ANPP. O posicionamento dele foi com relação a militares. A gente já está aguardando esse posicionamento com relação a civis. Mas é algo que tem que ser visto com muita cautela, né? Muito analisado, muito bem analisado. Bom, então tem duas correntes sobre a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Primeiro, sim, como não há vedação legal expressa, é possível sua aplicação. A Justiça Militar de alguns estados já o aplica. 2, ainda que se tenha não aplicável a militares, é aplicável aos civis, que não estão submetidos à hierarquia e disciplina. Essa é uma posição, a depender do crime, que pode ser adotada. Não, o silêncio eloquente. O que quer dizer o silêncio eloquente? Se a lei previu o acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal e não previu no Código de Processo Penal Militar, é porque o legislador não quis que ele fosse aplicado ao processo penal militar. Vedação da aplicação da Lei 9.099, que tem a mesma fundamentação, e o princípio da especialidade. O STM ele entende que a Justiça Militar é especial, as suas disposições legais são especiais. Então, essas disposições da Justiça Comum, da legislação comum, não seriam aplicáveis à Justiça Militar, à legislação militar, tá? Bom, nós temos aqui uma jurisprudência do STM que diz o seguinte: o alcance normativo do acordo de não persecução penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no diploma adjetivo castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas a cada um deles. Esse argumento é bem interessante, da especialidade. Só que o tribunal, algumas vezes, ele aplica a legislação comum, mesmo que não tenha lacuna. Ele faz uma interpretação constitucional e acaba aplicando. Mas ele tem uma análise mais restritiva com relação à aplicação da legislação comum. E eu acho que essa questão do ANPP, a Justiça Militar, é um tema muito delicado, porque os princípios da hierarquia e disciplina são princípios basilares do ordenamento jurídico militar e eles não podem ser transacionados. Bom, gente, eu sei que tem algumas perguntas ali, eu vou olhar no chat, aqui está o meu e-mail, o meu Instagram para quem quiser tirar dúvidas.
Eu sei que é muita informação, vocês devem estar assustados, e eu digo que eu estou só começando, porque quando a gente for falar de processo, vai ter muita coisa também, quando a gente for falar de lei de organização também, e é muita informação mesmo. Mas eu queria que vocês refletissem sobre essas questões do IPM, e principalmente, quando tiverem dúvidas, procurassem o Ministério Público para sanar essas dúvidas, tá? Bom, deixa eu ver aqui no chat, tem algumas perguntas aqui. Aqui em Macapá, eu fui escrivão de um coronel da reserva que foi convocado para ser encarregado, onde figurava uma coronel mais antiga, na época da PM. Aí essa resposta é interessante, isso daqui do nascimento. Então, o coronel da reserva ele foi convocado para ser encarregado. No Amapá, o oficial convocado da reserva volta ao status como se da ativa fosse. Ah, interessante. Eu não sabia que tinha essa parte de convocação. É porque, gente, essa parte dos militares estaduais, da Justiça Militar Estadual, é bem diferente da federal. Então, é muito importante essa contribuição de vocês. Doutora, na prática, essa falta de defensor pode ocasionar nulidade de um IPM? Então, eu acredito que não, né? O problema é que agora há uma previsão legal específica determinando que seja nomeado um defensor. Por isso que eu acho que o encarregado, ele deve solicitar ao Ministério Público como vai ser feito isso, ao próprio juiz. Como é que ele vai nomear esse defensor? Eu acredito que não gera nulidade, porque o inquérito é um procedimento não contraditório, não existe contraditório. Então, se ele não constitui um defensor, não vai haver uma ilegalidade. As provas vão ser produzidas novamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agora, tem um dispositivo legal prevendo a nomeação desse defensor. Na prática, eu acho que, primeiro que eu acho que o dispositivo é inconstitucional, e segundo que eu acho que não tem como ter uma aplicação prática. No caso do inquirido não citar defensora, não ter recurso para tal, não seria cabível enviar cópia do IPM à Defensoria Pública, mas é que a Defensoria Pública, gente, é por isso que o presidente vetou a atuação da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública somente pode atuar no caso de hipossuficiência financeira, e o militar, via de regra, não tem hipossuficiência financeira, né? É só comprovar ali com o soldo dele, ele tem como ter um advogado, nomear um advogado. Então, assim, e outra coisa, por mais que ele tenha hipossuficiência financeira, que acontece na área federal, que eu estou dizendo que a DPU é nomeada, precisa ver, vai ferir os direitos, a missão constitucional da Defensoria Pública, né, como um todo, que é justamente o direito daqueles necessitados. Então, eu entendo que a Defensoria Pública não poderia atuar. De repente, a Procuradoria do Estado, no âmbito estadual, e a Advocacia Geral da União, no âmbito federal. Tem uma lei que disciplina que os advogados da União eles podem atuar na defesa de militares. Então, eu acho que seria possível, seria essa a saída, mas é uma coisa muito nebulosa ainda. Qual a sua opinião para não transitado e julgado ser impedimento para o militar ser promovido, baseado na presunção da inocência? Então, deixa eu ver se eu entendi, Coronel Elvis. Não, o militar responde a um processo que não houve trânsito em julgado, correto? Se isso é um impedimento para ele ser promovido. Bom, o artigo que falava sobre essa questão estava previsto no Estatuto dos Militares e ele foi revogado pela Lei 13.954 de 2019. É um artigo super recente. Eu entendo que ele deve ser promovido. Se não há trânsito em julgado, mas aí tem que ver as questões de conselho de disciplina, conselho de justificação. Antes tem que ver essas questões disciplinares para ver se é questão de promoção ou não. Só o fato de responder ao inquérito, ao processo, eu acho que não é fundamentação idônea. Tem que ver o que isso vai infringir na parte administrativa e disciplinar, porque eu acho que é isso que tem maior impacto, né? Com relação à parte criminal, não, porque ele pode ser absolvido. Então, eu ainda vejo o princípio da presunção de inocência, mas a parte administrativa e disciplinar, sim, isso deve ser analisado, tá? Esse defensor é aquele que tem capacidade postulatória, certo? Se sim, creio que nem as assessorias jurídicas das forças poderiam realizar esse trabalho. Há quem defenda que poderia ser designado oficial da ativa para exercer esse trabalho. Pois é, mas eu também concordo com você. O Cícero Coimbra, que ele fala que poderia ser o assessor jurídico, eu acho um pouco difícil. Gente, é muito nebuloso esse tema. Porque o assessor jurídico, primeiro que não vai ter assessor jurídico em todas as OMs, né? Ele nem tem um quadro específico para tal. Segundo, como é que ele vai ter essa capacidade de exercitar esse trabalho? Não sei, eu acho que é um caso a se pensar. Eu acho que é tudo muito nebuloso e é muito provável que seja declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, deve ser analisado com cautela essa questão da nomeação do defensor.
Eu acho que o melhor caminho é sempre perguntar para o juiz ou para o promotor como seria viabilizada essa nomeação do defensor, né? Porque é o encarregado que deve fazê-lo. Então, deve ser feito com muita cautela mesmo. Mas continua aquela ideia de que o inquérito é um procedimento não contraditório, um procedimento inquisitivo, tá? E outra coisa, gente, lembrando que o artigo, ele fala da nomeação do defensor, essa obrigatoriedade, somente quando o ato for praticado com uso letal da força. Nos demais casos, não tem essa obrigatoriedade. Então, no uso letal da força, sim, teria que ter essa nomeação de defensor. Vejam que o pacote anticrime, ele quis, ele pensou numa forma de salvaguardar a garantia daquele militar que haja com uso letal da força. Só que, na verdade, criou um grande problema, porque dava a solução nomeando tinha o parágrafo lá determinando que a Defensoria Pública realizasse esse mistério, e depois o presidente vetou esse parágrafo. Então, ficou meio que sem saber quem vai ser esse defensor. Né? Ficou algo muito preocupante, mas só com relação ao uso letal da força. Nos demais casos, vamos supor, furto de celular dentro da OM, isso aí não precisa nomear advogado, tem essa obrigatoriedade. E a qualquer momento, gente, o investigado, ele pode nomear, ele pode requerer um defensor, por exemplo, ele pode nomear um advogado para acompanhar esse inquérito, enfim. Esse artigo ficou muito absurdo, a palavra é essa, porque não deu uma solução, criou um problema, e, na verdade, esse direito do investigado sempre existiu, de nomear um defensor. Né? Só que agora é uma obrigatoriedade, no caso de uso letal da força. Tá? Pessoal, eu sei que é muita informação para vocês, é muita coisa, né? Eu vou anexar um relatório, uma solução de PM para vocês verem como é. Eu acredito que se vocês já analisaram o Manual de Polícia Judiciária Militar do Ministério Público Militar, já viram um modelo. Mas para quem nunca teve contato, eu acho que é importante vocês verem. Tem 2 artigos do CPPM também que eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas que eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois, que é o artigo 17, que fala da incomunicabilidade do indiciado, que não foi recepcionado pela Constituição, ou seja, o indiciado ele não pode ficar incomunicável, tá? Tem que ser respeitadas todas as suas garantias constitucionais de constituir um advogado, de comunicar a família, etc. E o artigo 18, que fala da prisão para averiguações, né? O encarregado pode prender aquele indiciado para averiguações. E também, alguns autores entendem que ele foi recepcionado em parte, somente no caso de crimes propriamente militares é que poderia ser feito isso. O que eu, como juiz, aconselho ao encarregado do inquérito? Não prenda para averiguações, porque você pode acabar respondendo por um processo de abuso de autoridade. A questão de crime propriamente militar, a definição de crime propriamente militar não está prevista em nenhum diploma legal, é uma construção doutrinária. Então, para você evitar problemas, não prenda para averiguações. Você pode requisitar a prisão preventiva daquele indiciado se os requisitos legais estiverem previstos, de acordo com o Código de Processo Penal Militar. Ou você pode prender em flagrante, ou seja, aquela situação que acabou de ocorrer ou está ocorrendo. Mas não haja com essa prisão para averiguações, porque, a meu ver, ela é inconstitucional até para crimes propriamente militares. Então, para evitar um processo por abuso de autoridade, somente prenda se o juiz determinar uma prisão preventiva ou se for caso de flagrante. Tá ok? Eu acho que eram essas as considerações. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de abrir o microfone e falar alguma coisa? Não? Então tá, pessoal. Eu sei que é muita informação, mas aos pouquinhos vocês vão dando uma olhadinha nisso. Eu acho que o que vai gerar maior dúvida mesmo são essas disposições do pacote anticrime, que são muito novas, mas o melhor caminho é sempre fazer essa consulta, essa pesquisa, né, ao Judiciário e ao Ministério Público de como agir em determinadas situações, tá? E é isso, gente. Então, participem do fórum, respondam ali as indagações, se manifestem, vi que bastante gente está participando, e amanhã estaremos de volta, tá bom? Obrigada a todos e bom dia, quer dizer, boa tarde já.